Olá, pessoal. Na presente aula, nós iremos iniciar nossos estudos a respeito dos potenciais eletromagnéticos. Nós temos o potencial escalar elétrico φ e o potencial vetor magnético A. Eles são funções matemáticas auxiliares, muito úteis na solução de problemas com fontes, densidades de carga e densidades de corrente elétrica, e essas geralmente estão presentes nas antenas transmissoras e, portanto, são muito utilizados no estudo de radiação e antenas. Adicionalmente, os potenciais encontram uma importância fundamental na formulação hamiltoniana e também lagrangiana da mecânica, em particular a mecânica quântica. Se nós fôssemos considerar mesmo na mecânica clássica a energia potencial de uma carga na presença de campos eletromagnéticos seria dado por esta função aqui. Carga vezes o potencial escalar menos velocidade ponto vetor A. Então, se você tiver campos elétricos e magnéticos, você tem que introduzir um potencial vetor, e esse cara aqui vai ser responsável por um termo de energia potencial, que, note, se acopla com a velocidade das cargas presentes. Então, entra de forma como elemento fundamental na mecânica quântica. Bom, vamos lá, vamos ver qual é a ideia por trás dos potenciais eletromagnéticos. De que maneira eles são introduzidos no estudo do eletromagnetismo. Tá? Então, vejam só, nós sempre partimos das equações de Maxwell. Então, aqui eu vou escrever as equações de Maxwell. Forma geral, divergência do vetor D igual densidade de cargas ρ, divergência do vetor B igual a zero, rotacional de E igual menos dB dt, e o rotacional do vetor H, que é a densidade de corrente mais a derivada do vetor D em relação ao tempo. Aqui, em particular, nós nem precisamos, nessa primeira análise, especificar meio material, tipo de meio material. Mas, é claro, futuramente, bem próximo, a gente vai especificar meios lineares, isotrópicos e homogêneos. Então, vejam só, eu tenho as equações de 1 até 4, e tenho duas equações que têm as fontes, a equação 1 e a equação 4. 1 e 4 apresentam fontes ρ e j, que eu posso especificar como sendo dadas, ou seja, como fontes externas. E eu tenho as equações 2 e 3, que são equações envolvendo apenas campos, envolvem apenas os campos. E mais precisamente, E e B. Tá? Então, note, envolve essas duas quantidades, o vetor elétrico E e o vetor magnético B. Ou seja, a intensidade de campo elétrico é a densidade de fluxo magnético. A gente sabe que essas duas equações elas estão intimamente ligadas, porque a divergência da equação 3 implica a equação 2. Tá? Então, qual é a ideia central aqui? Resolver, os potenciais entram para resolver automaticamente as equações 2 e 3. Então, introdução dos potenciais resolve automaticamente 2 e 3. Certo? De que maneira isso é feito? Então, nós vamos pegar essas duas equações aqui, que é a lei de Gauss magnética e a lei de Faraday-Lenz, e vamos fazer a análise matemática dessa estrutura aqui. Tá? Então, importante é isso. O detalhe, tá? O φ é chamado de potencial escalar elétrico. E o vetor A é chamado de vetor, porque ele é um vetor, obviamente, potencial magnético.
Já posso antecipar as unidades, tá? Esse potencial escalar elétrico é medido em volts no sistema internacional, ao passo que o vetor A é medido em volts vezes segundos, sobre metros. Okay? Essa é a unidade no sistema internacional. Então vamos lá, vou pegar a equação 2 aqui. Lembre, 2 e 3 sempre são funções automaticamente são vinculadas por uma questão de consistência interna. Né? A ausência do monopolo vem da lei de Faraday. Então, considerando 2, considerando a equação número 2, divergência de B é igual a zero. Eu tenho duas identidades vetoriais muito importantes que também são solicitadas, já foram solicitadas nas listas. Demonstre que o rotacional de um gradiente de uma função escalar é sempre zero. Isso é uma identidade vetorial. E que a divergência de um rotacional é sempre zero. Então, são duas identidades do cálculo vetorial. Tá? São identidades matemáticas. Portanto, veja só, considerando essa equação 2, é possível resolvê-la automaticamente ou seja, automaticamente satisfazê-la se B é um rotacional de um vetor anterior a. Tá? Então, B, se você escrever ele como um rotacional de um vetor primitivo A, de uma função auxiliar matemática A, você automaticamente satisfaz a equação 2. Então, o B necessariamente, uma vez que a sua divergência é zero, o B necessariamente é o rotacional de um outro vetor, ou pode ser escrito assim. Tá? Nossa equação número 5. Tá? Guarde bem essa equação. Então, naturalmente, se B é rotacional de A, você jogou aqui, dá zero, porque é uma identidade vetorial. E esse A é naturalmente chamado de vetor potencial magnético, porque a partir das derivadas do potencial eu encontro o campo. Tá? Então, derivadas de um potencial produzem o campo. Tá? Então, o A, potencial vetor magnético. Vetor A, vetor potencial magnético. Dessa equação mesma, você pode tirar as unidades de A, se você escrever que o B é medido em Tesla. Se o B é medido em Tesla, o A vai ser medido em Tesla vezes metro, para compensar o 1 sobre metro que tem aqui do operador naba. Então você pode especificar isso aqui como Tesla vezes metro. Só que como Tesla é Weber por metro quadrado, isso aqui também é a mesma coisa que Weber por metro quadrado vezes metro, o que te dá Weber por metro. Só que o Weber é uma unidade de fluxo magnético que é medido em volts vezes, é o equivalente a volts vezes segundo. Então o Weber é volt vezes segundo. E aí você tem a unidade de volts vezes segundo sobre metros. Ok? Então unidades de A tem unidades de volts vezes segundo sobre metro. Pois bem, uma vez satisfeita a equação 2, eu posso lembrar, bom, a equação 2 ela tem uma relação bastante... ela é bastante conectada, né, bastante íntima com a equação número 3, né, que é a equação lei de Faraday. Então, considerando 3, agora, né, considerando a equação 3, o que a gente faz? Substitui 5 na equação número 3. Então, essa equação me diz que o rotacional do vetor elétrico é igual a menos dB dt. Naturalmente, nós vamos ter, então, rotacional do campo elétrico igual menos derivada temporal do rotacional de A
E aqui eu posso trocar a ordem do rotacional com a derivada temporal, simplesmente escrevendo isso da seguinte maneira. Isso aqui é igual ao rotacional de menos dA dt. Se B é rotacional de A, menos a derivada do rotacional é o rotacional de menos a derivada temporal, e eu tenho a seguinte equação. Rotacional do vetor elétrico é igual rotacional de menos dA dt. E aí você poderia dizer, ok, então isso significa que o campo elétrico é menos dA dt, já que o rotacional de uma coisa é igual ao rotacional da outra, essas duas coisas têm que ser iguais. E a resposta é sim, é verdade, a menos de uma parcela gradiente, tá? E aí nós vamos incluir esse, porque eu posso escrever isso aqui assim, ó. Eu posso incluir zero do lado de cá. E incluir zero numa equação vetorial é uma possibilidade de escrever como o rotacional do gradiente de φ. Mais ou menos, tanto faz. Tá? É zero isso aqui. Isso aqui é formalmente zero, é o vetor nulo. Tá? Até daria para escrever como vetor zero. 0, 0, 0. Por que menos? É uma questão de convenção que vem lá, historicamente, da análise de problemas eletrostáticos, onde você tem a energia potencial elétrica, que é dada como a carga vezes o potencial. Essa é a energia potencial elétrica. E nesse caso, na eletrostática, então só lembrando aqui, na eletrostática, o campo elétrico é menos o gradiente de φ. Então você vai acrescentar esse fator. Note que na eletrostática nada varia no tempo, o rotacional de E é igual a zero e o E é o gradiente de um escalar. Menos ou mais, aí tanto faz. Historicamente a convenção, porque você conecta isso com a ideia de energia potencial elétrica, tem esse sinal menos. Não vou entrar aqui nesse mérito porque você já deve ter estudado isso lá na eletrostática. Tá? Então, a questão aqui é meramente matemática. Alguém que quisesse definir, eu vou acrescentar mais um gradiente, tudo bem. Seria o negativo do potencial convencionalmente definido. Potencial escalar. Tá? Então, aqui, ó, vejam só. Uma vez que você pode colocar todos os fatores dentro de um mesmo operador, dentro de um parêntese aqui, sendo atuados pelo mesmo operador, você pode escrever isso aqui, ó. Rotacional de E é igual ao rotacional de menos dA dt menos gradiente de φ. Essa parcela aqui é a parcela, ou seja, o menos dA dt é a parcela que cumpre com o exigido para o regime variante no tempo, é a parcela que vai produzir de fato o efeito de campos rotacionais da lei de Faraday, mas eu posso considerar, olha, mas também tem aquela parcela de campo da eletrostática, eu quero considerar aqueles termos cujo rotacional do vetor elétrico dá zero, então eu acrescento esse fator aqui. Então, desta equação aqui, nós temos que, nossa equação número 6, vetor elétrico é o negativo do gradiente de φ menos a derivada temporal. Deixa eu escrever bonito isso aqui, tentar não fazer um borrão aqui nesse quadro, menos dA dt. Ok? Então, esta aqui é a nossa equação de número 6. 5 e 6 automaticamente satisfazem as equações 2 e 3. Então, a minha preocupação agora, se eu escrevo o B e o E dessa maneira aqui, a minha preocupação agora é resolver a equação ou as equações com fontes, que são a divergência do vetor D e o rotacional do vetor H. Nessas é que aparece o ρ e o J. Então, essas equações automaticamente satisfazem a ausência do monopolo magnético e a lei de Faraday-Lenz. Tá? O detalhe, aqui, para você escrever os campos E e B na forma de potenciais, não é requerido, não é necessário absolutamente nada de considerações do material.
elas são equações válidas geralmente, tá? Em qualquer situação. Onde estão as propriedades do material? Nas equações que envolvem o D e o H. Lá é que você vai ter que trabalhar depois a parte do material. Mas essas equações 5 e 6, elas satisfazem 2 e 3, independentemente de qual seja a propriedade do material considerado. Então, nós vamos para um outro detalhe, tá? Isso você guarde bem. Então, dessa forma, vou até escrever novamente aqui do lado, ó, dessa forma. Lembre o seguinte: vetor E ou vetor B é o rotacional de um vetor A e o campo elétrico é o negativo do gradiente de φ menos de A dt. Então, se você estiver no regime estático, nada varia no tempo, essa derivada vai para zero. Tá? E você pode, então, ter o seu campo elétrico de forma estática a partir de um gradiente de um potencial. Quando as coisas variam no tempo, o campo elétrico não é mais o gradiente de um escalar. É necessário a presença desse fator aqui, cujo rotacional não é nulo, porque vai existir um campo magnético B variante no tempo. São nossas equações 5 e 6. Tá? Você pode confirmar também dimensionalmente, campo elétrico é volts por metros, φ é volts, então você vai ter volts por metros por conta do nabla. O A é volts vezes segundo por metro, tem derivada temporal que é 1 sobre segundo, então dimensionalmente tudo correto aqui. Okay? Então, dadas essas duas equações, nós temos uma questão aqui que chama-se liberdade de calibre. A liberdade de calibre implica que os potenciais que definem os campos fisicamente observáveis, eles não são únicos. Tá? Os potenciais que definem as grandezas observáveis, quais sejam elas, o vetor elétrico e o vetor B. Tá? Então, dados E e B de um problema físico real, os potenciais não são únicos. Portanto, tirando certas discussões dentro do âmbito da mecânica quântica, se alguém tiver interesse, pode buscar o efeito de... Deixa eu ver se eu lembro como escreve, se é Aharonov Bohm. Tá? É um efeito mecânico quântico. Tirando essas situações, na mecânica clássica, no eletromagnetismo clássico, os potenciais eles não são fisicamente observáveis. Eles são... Quem é observável é o E e o B. Então existem infinitos potenciais, infinitos conjuntos, φ A, potencial escalar e potencial vetor, φ e A, que produzem os mesmos campos E e B. Você pode estar se perguntando, como assim o potencial não é fisicamente observável? Tá? O potencial propriamente, nem na teoria de circuitos, potencial absoluto não é observável. O que você observa? Diferenças de potencial. Isso quando mapeado para uma forma vetorial, a diferença está mapeada pelo gradiente, pela variação temporal de A, pelas derivadas espaciais do A. Derivadas espaciais, derivadas temporais. Tá? Pode lembrar do seguinte fato, se você pegar um resistor, o que importa? É dizer que o potencial neste ponto vale 10 volts e nesse vale 20? Ou alternativamente aqui é 0 e aqui é 10?
Ou seja, você não tem como definir absolutamente o potencial nesse ponto ou neste, num resistor. O que você mede é a diferença de potencial. Olha, o resistor, aquela região do espaço, está submetida a uma diferença de potencial de 10 volts, digamos. Tá? E isso significará um campo elétrico, dadas as dimensões físicas do objeto, de tantos volts por metro. Tá? Da mesma maneira, se você quiser medir um campo eletromagnético no espaço, você poderia lançar mão de uma carga elétrica teste, você joga essa carga lá no espaço e você mede as forças, você mede a deflexão, você mede a trajetória, de tal maneira que a força dividida pela carga, etc., claro que tem que fazer uma análise cuidadosa, mas basicamente você coloca uma carga teste com uma certa posição, velocidade iniciais, e você vai ver a deflexão de trajetória, dado que você, supondo conhecido o valor da carga, você vai medir, determinar quem? E e B. Você não vai determinar φ e A. Tá? Então, o φ e o A são funções matemáticas auxiliares para permitir que você calcule os campos. E existem infinitos conjuntos desses potenciais que produzem os mesmos valores de campo. Então, sempre que você tiver uma possível transformação no seu aparato, no seu conjunto de equações, que te levam para o mesmo valor das grandezas que você observa, isso é considerado uma simetria. E esse é um dos princípios fundamentais da física moderna. Chama-se simetria de calibre. Ou simetria de gauge. Tá? É um dos fundamentos principais de todas as teorias físicas modernas. Tá? Todas as interações demandam que a interação possa ser escrita como pelo princípio chamado princípio de gauge, simetria de gauge. Mas o que é isso aqui? Tá? O que é a ideia de simetria? Por exemplo, se você pegar um bastão cilíndrico como esse aqui, você aplicar uma rotação sobre ele, esqueça que tem marcas aqui, tá? Você, ou olhar o bastão daqui, ou daqui, ou daqui, não é possível você distinguir essa situação física por conta de aplicar uma rotação sobre este eixo aqui. Tá? Claramente, se você rotacionasse assim, isso seria diferente da situação assim. Mas se você rotacionar aqui, ó, esquecendo que tem marcações aqui, tá? Suponha um cilindro aqui, você vai considerar que rotações não te permitem distinguir o sistema físico do sistema original e o sistema rotacionado. Claro, se você colocar uma marca aqui, você vai ver, opa, esse sistema estava assim, agora eu rodei ele, mas do ponto de vista da hamiltoniana que descreve o sistema, da energia que descreve o sistema, ele é o mesmo. Tá? Então, simetrias são aquelas que são transformações que você aplica ao sistema que não mudam a física do sistema. E as simetrias de gauge são transformações. No caso aqui, a gente só está olhando o campo eletromagnético, propriamente dito. Na mecânica quântica, você vai olhar para a função de ondas do elétron ou da partícula que seja, e as coisas mudam simultaneamente se você aplicar essa transformação de simetria, mas de tal maneira a situação física ser invariante por esse tipo de transformação. Então, simetrias são transformações que te levam o sistema para uma configuração equivalente em que não haja diferença observável fisicamente. Tipicamente isso. Então, quais são essas transformações chamadas transformações de calibre? Transformações de calibre. Elas têm esta cara aqui, ó. Ou transformações de gauge também, tá? Elas têm essa cara aqui, ó. Φ índice linha, eu posso simplesmente acrescentar a derivada temporal de uma função lambda em relação ao tempo. Certo? Vou usar essa letra lambda. Talvez lambda não seja uma boa, porque pode confundir com vetor A. Vou usar a letra F aqui. Então, F, ok? Se você aplicar
ao potencial φ original, somar a ele uma derivada de um f em relação ao tempo, e simultaneamente você calcular o novo potencial A na forma o A original, o A índice linha é o A original menos o gradiente desta mesma f, os campos calculados serão os mesmos. Eu vou escrever essa aqui como nossa equação 7, essa aqui nossa equação 8. Tá? Então, para uma transformação de calibre, os campos calculados são os mesmos. Ou seja, o que eu meço fisicamente? E e B. Só que não existe um conjunto único φ e vetor A. Porque eu posso redefinir o φ e o A para φ índice linha A vetor índice linha, dada esta forma de transformar. E o resultado são os mesmos E e B. Ou seja, o E' e o B' são iguais ao E e o B. Tá? Esse f que está aqui é uma função do espaço-tempo, f de RT, onde f de RT é uma função escalar. Obviamente, uma função escalar do espaço-tempo. Bem comportada, que não apresenta divergências ou coisas do tipo. Então vamos lá. Qual é a nossa ideia? Provar que φ índice linha e A índice linha produzem os mesmos valores que o φ e o A. Então essa é a nossa demonstração aqui. Então vejam só. Eu vou calcular o campo elétrico E índice linha como negativo do gradiente de φ' menos a derivada temporal do vetor A' em relação ao tempo. Já falei, né? Fui redundante aqui. Derivada temporal do vetor A. E aí eu vou substituir equação 7 e 8 aqui. Tá? Eu vou substituir 7 e 8 nesse caso aqui. Então, vou ter menos gradiente de φ menos df dt, menos derivada temporal. Desculpa, é mais, né? Eu estou usando a equação 7 aqui. Então, eu substituí o φ índice linha pelo φ. Menos derivada temporal de quem? Da equação 8 aqui. A vetor menos gradiente de f. Tá? Olha só, o que nós teremos? Menos gradiente de φ, menos gradiente da derivada temporal de f em relação ao tempo, menos a derivada do vetor A em relação ao tempo, menos com menos mais, derivada temporal do gradiente de f. Note que derivadas são operações comutativas. Então aqui, ó, a derivada temporal e a derivada espacial posso trocar de ordem. Calcular primeiro a derivada temporal e depois o gradiente é a mesma coisa que calcular o gradiente e depois a derivada temporal na mesma função f. Então, esse termo mata esse e sobrou quem? Igual menos gradiente de φ menos dA dt, que é o mesmo E original, calculado com φ e A, ó, que é a nossa equação 6. Então, nesse caso, eu estou dizendo que o E', calculado com os potenciais φ' e A índice linha, é igual a E, desde que o φ e o A se conectem com o φ' e o A' por uma chamada assim, transformação de calibre. E uma transformação de calibre é uma simetria do eletromagnetismo, porque os observáveis físicos, os campos, eles são os mesmos depois dessa transformação. Analogamente, tá? Essa transformação é abstrata, é uma transformação matemática. Tá? Mas analogamente é a mesma coisa que você pegar esse bastão cilíndrico e rodar ele por um certo ângulo em torno do eixo. Tá? Se ele fosse um cilindro perfeitamente cilíndrico, com um raio A exatamente igual, sem nenhuma marcação aqui, rodar ele em torno deste eixo aqui não te permite distinguir a situação rodada da não rotacionada. Então, ela é uma simetria. Então, a transformação de calibre é uma simetria do sistema. Tá? Então, o E' é igual a E. Agora,
A outra parte da demonstração é calcular o rotacional do B, do A, ou melhor dizendo, calcular o B índice linha. Isso aqui é o rotacional de quem? De A índice linha. Mas o rotacional de A índice linha é a mesma coisa que o rotacional de vetor A menos gradiente de F. E, portanto, uma vez que eu tenho uma soma de fatores aqui, isso é a mesma coisa que o rotacional de A menos o rotacional de gradiente de F. Mas isso, ora, é uma identidade vetorial. O rotacional de um gradiente é sempre zero. Consequentemente, o rotacional de A' é igual ao rotacional de A, e o rotacional de A é simplesmente o B original. Então, o B' é igual a B, o E' é igual a E. Ou seja, fiz uma transformação, que é uma simetria, portanto, que me leva a não enxergar nada de diferente em E e B. O E' e o B' calculados com os potenciais transformados por esta transformação são iguais ao E e o B original. Então, trata-se de uma simetria, é a mesma situação física. Ok? Isso me garante um aspecto, tá? Isso me garante que eu possa fixar os potenciais. Então, dada esta condição, a liberdade de calibre é isso. Liberdade de calibre. Liberdade de calibre. É possível fixar os potenciais. Porque senão existem infinitos. Eu quero um conjunto possível. Tá? E aí eu posso prestar atenção num fato. Olha só. Observe o seguinte. Se eu tomar a equação rotacional de A igual B, inverta o problema, tá? Suponha que, não, dado A, calcule B. Suponha, dado B, encontre um vetor A. Isso é analogamente, tá? Por analogia, analogia é o seguinte, dado J, calcule o H. Dada essa fonte, né, na magnetostática. Dado J, encontre H. Encontre o valor de H dado J. Aqui eu poderia dizer o seguinte, ó, dado B, encontre um vetor A que satisfaça rotacional de A igual a B. Não existe um único, porque existem infinitos. Eu posso encontrar um A e uma linha conectada por um gradiente. Existem infinitas funções diferentes que eu posso inserir aqui e essa vai me produzir novos potenciais. Tá? Mas o que está faltando? Tá? O que está faltando? Na magnetostática, eu conheço que a divergência de H vezes μ, é claro, igual a zero. Então, lembrando, né, na magnetostática, eu poderia dizer que B é igual a μ vezes H, material homogêneo e tudo mais. Seria a divergência de B igual a zero, mas se eu supuser que o meio é homogêneo, a divergência de H é igual a zero. Então, eu tenho a outra condição que me permite fixar. Eu não tenho infinitos tipos de H para uma dada configuração. Tá? Isso é por um fato, porque eu conheço tanto o rotacional quanto a divergência. Aqui, nas equações 5 e 6, eu só estou estipulando que o rotacional de A tem que ser B. Então, eu tenho uma liberdade para escolher a divergência de A. Agora, o rotacional de A vale B. E a divergência? E divergência de A, quanto vale? Essa é a pergunta. Podemos escolher. E essa escolha vai fixar os potenciais. Tá? Posso escolher a divergência, eu posso escolher componentes do vetor também, o que vai implicar conhecer a divergência no fim das contas. Mas nós vamos trabalhar com a divergência. Tá? Então, a liberdade de calibre é que para especificar um vetor A unicamente definido, eu preciso do vetor A, conhecidos o seu rotacional e o divergente. Mas a única coisa que importa de fato é o rotacional. Então eu posso escolher qualquer coisa para divergência. Eu quero que a divergência de A seja 2. Posso fazer isso?
Pode. Tá? Não importa, divergência você vai fixar. Você vai fixar um calibre. Tá? É isso que significa a liberdade de calibre. Você pode fazer uma escolha. E as escolhas mais comuns são as seguintes. Existem muitas, tá? Mas existem as mais comuns. Calibre de Coulomb. Tá? Esse é um calibre bastante utilizado em problemas que envolvem radiação e que diz simplesmente o seguinte: escolha o vetor A de tal maneira que a divergência de A é igual a zero. Isso vai nos levar a φ ser o potencial coulombiano instantâneo, ou seja, que satisfaz a seguinte equação. Nabla 2 de φ igual menos ρ por epsilon. Claro, meio linear, isotrópico e homogêneo. A gente vai ver na dedução da equação de ondas na próxima aula, tá? Mas essencialmente, se você escolhe isso aqui, ó, você vai levar o seu problema para o potencial chamado assim, potencial de Coulomb instantâneo. Tá? É o potencial coulombiano instantâneo. Ou seja, não tem efeito de retardo. Aconteceu alguma coisa aqui, o sistema já muda o potencial no outro lugar. E como a gente sabe, né, existe uma velocidade finita de propagação de uma onda eletromagnética, deixa-se claro que o potencial é um artifício matemático. Por quê? Porque não pode haver propagação infinita. Então, se esse potencial calculado assim, ele prediz que se você mexer a carga aqui, o potencial já é atualizado lá, não tem tempo necessário para a informação chegar, é porque esse potencial aqui é um artifício. Ele não vai ser medido na prática. Agora, quem que produz as correções? Bom, toda a parcela instantânea que vai aparecer em φ vai ser compensada por efeitos instantâneos em A. E esses efeitos instantâneos desaparecem em E e B, porque E e B são causais. Algo acontece aqui, demora um tempo para chegar lá. Retardo, porque tem propagação de ondas. Tá? Então, isso é o que vai acontecer. Mas, via de regra, o potencial de Coulomb ele pode ser utilizado, por exemplo, problemas de radiação. Também pode ser, fazendo um adendo especial aqui, é o mesmo tipo de situação que você diz resolver com problemas de radiação. Tá? Problemas envolvendo radiação, você pode fazer φ igual a zero. Ondas eletromagnéticas, problema de solução de onda plana uniforme, φ igual a zero. Ok? Você poderia fazer. Então, esse é o calibre de Coulomb, seria a nossa equação número 9. Nós não vamos utilizá-lo, tá? Nós vamos utilizar um outro. Detalhe importante, este calibre de Coulomb, se você faz uma transformação relativística, nós até falamos da transformação de Lorentz, lá quando falamos de invariância das equações, se você fixar essa condição no referencial 1, nada te garante que isso é válido no referencial 2, que se conecta como por uma transformação de velocidades, tá? Então, o calibre de Coulomb ele é dependente do referencial. Bom, o próximo, que é o que a gente vai ter maior interesse, é chamado de calibre de Lorentz. O descobridor é um tal de Lorentz, só que o mais conhecido é o Hendrik Anton Lorentz, o holandês, ganhador do prêmio Nobel, uma das maiores influências da eletrodinâmica. Talvez alguém tenha deixado passar batido, achou que era um erro ortográfico, etc. Na época, 1890 e poucos.
e associou esse calibre ao Lorentz, que está associado às transformações, tem muito a ver, né? Mas acho que o primeiro a propor esse calibre, essa condição, foi esse Lorentz. De toda maneira, é bom dizer calibre de Lorentz, porque ele é um invariante de Lorentz também. E é o seguinte, olha, divergência do vetor A mais 1 sobre c quadrado, velocidade da luz ao quadrado, dφ dt, igual a zero. Este é o famoso calibre de Lorentz, equação número 10. Tá? Essa condição aqui é invariante relativística. Tipicamente, você pode escrever isso aqui numa formulação relativística, e aí o φ e o A fazem parte de um quadrivetor. Se eles satisfazem essa condição num referencial, eles poderão satisfazer em outro referencial também por uma transformação de Lorentz. Tá? Então, essa é a condição que a gente vai utilizar. Ok? Condição calibre de Lorentz. Vejam que há uma conexão entre a divergência do vetor A e o 1 sobre C2 dφ dt, ou seja, o potencial escalar elétrico. Né? Porque você pode escrever essa condição na forma divergência de A, ou seja, você está fixando a divergência de A, mas agora ele é diretamente vinculado ao dφ dt. Certo? Então você tem uma forma direta de conectar a divergência de A com o potencial φ. Um outro detalhe importante é que se você estiver usando o calibre de Lorentz, ou de Lorentz, vamos usar simplesmente Lorentz, em regime harmônico, em regime variante no tempo é uma integral temporal, mas em regime harmônico, que é o que nos interessa mais tipicamente, equivalente a tomar uma transformada de Fourier, esse cara vem a ser divergência de A igual menos derivada temporal eu troco por iômega sobre c quadrado vezes φ, o que implica para mim aqui o seguinte. Implica que eu só preciso calcular o vetor A, de fato, porque o φ está dado. De que maneira? Ele vai ser ic quadrado, eu quero eliminar o imaginário daqui, multiplico toda a equação por i, porque i, aqui eu vou ter i vezes i quadrado é menos 1, com esse menos cancela. Então eu vou ter, para deixar o φ isolado, que multiplicar também por c quadrado e dividir por ômega. Então, ic quadrado sobre ômega, divergência do vetor A. Isso implica o seguinte, olha, eu só preciso calcular de fato o vetor A no calibre de Lorentz, porque automaticamente eu saberei quem é φ. φ é uma relação direta com a divergência de A. Então eu não preciso calcular os dois, eu preciso calcular só o A. Essa é uma vantagem desse calibre. Tá? Uma vez que eu, implicando este calibre, eu automaticamente, dado o A, a partir da divergência, eu fixei o φ. Tá? Então, esta é uma vantagem do calibre de Lorentz. E para finalizar, então nós vamos usar esse. Para finalizar isso aqui, eu vou comentar o seguinte. Olha só a eletrostática. Eletrostática. O vetor E não varia no tempo, certo? Ok? Ele não varia no tempo, porque é eletrostático. Regime estático no tempo. Tá? Então, eu sei que rotacional de E é igual a menos dB dt, que é zero, porque é estático, não varia no tempo. Isso implica rotacional de E igual a zero, o que implica para mim uma solução direta dessa equação como menos gradiente de φ. Tá? Menos gradiente de φ. Campo elétrico é menos o gradiente de φ. Pois bem, mas eu poderia escrever, lembra o seguinte, na forma geral, eu tenho que o campo elétrico E é igual a menos o gradiente de φ menos dA dt. Existe uma transformação de calibre que elimine o potencial φ e crie que produza um vetor A, do qual a derivada temporal
me dá o regime não variante no tempo? A resposta é sim, existe uma transformação de calibre. Basta eu calcular um φ índice linha igual a um valor de φ menos ou mais, né, uma derivada de uma função f em relação ao tempo, que seja igual a zero, portanto eu vou ter um φ índice linha igual a zero. Então nesse problema original eu tenho φ igual a alguma coisa, φ definido por essa equação, tá? Ou seja, de tal maneira que gradiente de φ menos e, e que o vetor A igual a zero, tá certo? Nesta equação original. Se é puramente eletrostático, o problema não tem nem campo magnético. Rotacional de A igual a zero. É só eletrostática. Tá? Então, eu posso encontrar, se eu quiser, tá? A partir da forma geral, olha, eu quero que o campo elétrico agora, na forma geral, ele seja escrito como... Eu vou escrever até aqui, ó, gradiente de φ índice linha menos dA' dt. E eu quero que o φ' seja zero. Então pronto, basta eu fazer essa transformação de calibre e encontrar esta função f será dada por menos a integral de φ dt. Menos a integral de φ dt. Isso vai fazer com que a dt' aqui, né, em relação a t' de 0 a t, isso vai fazer com que, ao tomar a derivada desta função, eu tenha o próprio φ menos φ igual a zero, é menos, né? Mas automaticamente eu preciso então fazer o seguinte, eu preciso lembrar que a partir daí o vetor A será dado, o A índice linha será dado pelo A original menos o gradiente de f. E isso implicará então, veja só, que o A índice linha não é nulo, mas o A original era zero, então eu vou ter que o vetor A índice linha, vai ser dado pelo gradiente, tá? Vai ser dado pelo gradiente, menos com menos fica mais, da integral φ, função de t' dt', de 0 a t. Agora nota só o seguinte, era um problema eletrostático, então o próprio potencial, ele necessariamente tem que ser estático. Se eu estivesse resolvendo diretamente aqui, eu coloco uma dependência temporal em φ, o gradiente não elimina isso sozinho, então vai continuar tendo. Então o φ tem que ser um escalar independente do tempo. Tá? Esse φ que está aqui, ó, independe de t. Então, esta função f aqui vai corresponder, na verdade, a menos o potencial φ vezes t. Integral de uma constante, vai dar t. E aí, o potencial A índice linha vai ser dado simplesmente por gradiente de φ vezes t. Só que o gradiente de φ no mundo original é menos o E. Então, se você escrever menos o campo elétrico, que é estático, vezes t, esse potencial A índice linha aqui, ele reproduz para você toda a eletrostática, sem usar, se você olhar para cá, ó, sem usar um gradiente a priori. Então, você poderia muito bem ter escrito A índice linha igual a menos E vezes t. Nessa forma, o potencial φ índice linha é zero, não tem potencial escalar elétrico, mas tem tudo contido no potencial vetor. Tá? E note que dA' dt, com sinal menos, já que no mundo linha aqui não tem gradiente de φ, o φ é zero, φ índice linha é zero, tudo está no menos dA dt, menos dA' dt é quem? Ó? Menos com esse menos fica mais, esse E é estático porque não varia no tempo, derivada de t em relação a ele mesmo é 1 igual a E. Então, uma transformação de gauge que eu aplico, eu posso simplesmente mudar de um cenário para outro em termos dos potenciais, mas os campos são os mesmos. Tá? Com isso, a gente encerra esta aula. Na próxima, a gente vai discutir, usando os potenciais, a equação de ondas para os potenciais.
Até lá!